O recreio acabou. Este é o meu assunto hoje. Eu sou Walter McAllister e este é o podcast Café Espiritual. Eu fui ordenado ao ministério pastoral há mais de 40 anos. Quando eu comecei, era um outro Brasil. Era um Brasil tão diferente, um Brasil descontraído, um Brasil malandro, um Brasil confuso, como sempre foi. Mas um Brasil onde havia, assim, correntes, assim, diversos. Na época, era o início do surgimento de uma esquerda mais ativa no Brasil, ganhando seu espaço, não é? E a igreja solta, livre, leve, solta, inventando a roda, reinventando a roda. Eu sou filho de um dos líderes da segunda onda pentecostal no Brasil, com ênfase, ele tinha uma ênfase em cura divina, orava pelos enfermos, expulsava demônios, pregava o evangelho, batizava pessoas e começou a fundar igrejas, né? E eu aprendi com ele. Quando eu fui ordenado em 1980, eu fui logo colocado fazendo um programa de rádio, fui ensinar, eu participei da igreja central e depois fui plantar igrejas, é o que a gente fazia. E nós pregávamos, nós batizávamos, nós discipulávamos, enfim, orávamos pelos enfermos, como sempre, né? Mas não demorou muito, surgiu um movimento que, em parte, saiu da nossa igreja, não foi fruto os que saíram da nossa igreja, começou uma ala muito pragmática da igreja, né? Uma ala que buscava, digamos, a comodificação de certos benefícios espirituais, vendendo e distribuindo sal grosso, óleo ungido, panos, uma série de truques usados que foram mais assim fruto de um certo sincretismo com o espiritismo e a crendice nacional. Também surgiu um movimento de louvor que eu conheço o fundador disto, o movimento gospel, né? De repente, aquele jeitinho de cantar, bossa nova, vozinha, suavezinho e tal, foi substituído por cantores bombásticos, por shows, por back vocal, uma série de coisas. E a igreja foi evoluindo, pessoas inventando coisas, inventando moda, inventando igreja, reinventando a igreja. A igreja não cantava mais harpa cristã, não cantava mais cantor cristão, cantávamos os corinhos da hora e começou a surgir vários corinhos que meio assim, sem pé nem cabeça, certamente sem fundamento, mas corinhos que levavam pessoas a se sentirem bem, né? A igreja era um lugar onde você ia para, digamos, abastecer o tanque, né? Para você se renovar. Era uma igreja, a igreja tinha que ser um negócio onde você ficasse de bem com a vida, né? A igreja era assim, era um feeling, né? Não era mais uma confissão, um grupo de pessoas discipuladas, não, era mais uma coisa de espectador. Deixamos de ser um culto celebratório, de banquete, e nos tornamos um culto de show, né? E com isto, também pastores começaram a agregar muitos membros, tinha muita gente e rolava muito dinheiro, entrava muito dinheiro nessas igrejas, e essas igrejas começaram a buscar ajuda pública para conseguirem concessões de rádio, assim, de emissoras, conseguirem aprovação para seus projetos de construção. E o que fizeram? Acabaram vendendo seus púlpitos para os candidatos a cargos públicos, né? Então, tinha qualquer vereador, deputado, vinha fazer campanha nas igrejas com esse, né? Até pastor conseguia para seus familiares posições, né? Cargos de confiança,
porque afinal de contas, sabe como é e tal, ninguém é de ferro, vamos lá. E a igreja se prostituiu, a igreja se corrompeu e se prostituiu. Muitos pastores, inclusive, deixaram o ministério e partiram para a política, vendo nisso uma suposta via de relevância maior, né? Com isso, a igreja se vendeu, se vendeu, se vendeu. Muitos pastores, mediante um cachê dado por certos partidos políticos, eles literalmente abriam seus púlpitos porque foram pagos para isto. É um escândalo, é uma coisa vergonhosa. Mas os tempos são outros, os tempos são outros. A igreja não é mais um lugar, não pode ser mais um lugar onde você apenas vai para se sentir bem. Nós agora estamos mediante um quadro completamente diferente no Brasil, não é? De certa forma, estamos colhendo o que nós semeamos, porque igreja que não é sal não serve para nada, só serve para ser pisada. A igreja que não é luz, não é igreja. O papel da igreja é ser uma representação piedosa, a expressão da virtude cristã, com oração, com uma vida ilibada, uma vida que não é manchada pelo mundo, não corre atrás dessas coisas que os outros buscam, e é uma igreja que serve a Deus somente. Mas a igreja deixou de ser isso. Então nós estamos assistindo hoje o quê? O fruto do que foi feito. Precisamos agora entender que o recreio acabou, gente. Nós estamos perante um quadro de guerra civil no nosso país. Não só no nosso país, mas em todo o Ocidente. O Ocidente está em franca guerra civil. E nós temos que entender a gravidade disto. Em virtude desta pandemia, nós estamos vendo muitas liberdades sendo retiradas, a liberdade de ir e vir, a liberdade de culto, a liberdade de expressão. Isto é muito grave, e não está acontecendo num lugar só, está acontecendo ao redor do Ocidente, nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países, e nós estamos vendo uma guerra de narrativas que é muito séria. A igreja vai ter que entender que o recreio acabou, que agora é vida ou morte, e até a própria existência da igreja corre grande perigo no Brasil. E nós temos que dobrar os nossos joelhos e entender que nós somos culpados. Nós não fomos sal, nós não fomos luz. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e pedir perdão a Deus, clamar a Deus e abandonar o nosso mundanismo, abandonar a nosso fascínio com coisas e facilidades e esse sincretismo. Minha esposa esteve com um grupo de senhoras outro dia e uma virou de uma outra igreja e disse: eu vou orar por você agora, e ela fez uma oração e quando terminou virou e disse namastê. Meu Deus do céu, uma mistura. Namastê é uma invocação budista de eu me rendo ao Deus dentro de você. Mas ela deve ter feito yoga, então ela mas depois do amém, disse namastê. As pessoas não têm noção do que é a fé cristã. Nós temos que voltar à fé dos antigos, nós temos que voltar a pregar a Bíblia, botar o joelho no chão e nos arrepender dos nossos muitos pecados. Bom, esse é o assunto, né? Isso tem 1000 desdobramentos, a gente pode falar mais no futuro sobre isso, mas eu estou com o coração muito pesado esses dias, muito pesado mesmo sobre essas coisas. Eu ofereço mais uma vez o e-mail, né? Eu estou no Facebook, estou no Twitter, Bispo Walter, você pode me achar. O e-mail é café_espiritual.brasil@gmail.com. Qualquer coisa, entre em contato, entra no Telegram, que eu tenho um grupo Orando pelo Brasil. Vamos virar essa mesa, vamos nos colocar perante o Senhor com arrependimento e pranto e com, meu Deus, um coração compungido. Me despeço, sou Walter McAllister, este é o podcast Café Espiritual e eu volto sempre quando eu puder. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.